Fala aí galera, beleza? Vamos aí a nossa aulinha. Desculpa a demora por estar postando aí essa aula, mas as últimas semanas tiveram corridas. E nessa aula hoje, se você tiver dificuldade para pegar qualquer assunto, é imprescindível que você volte nas aulas anteriores para estar buscando a sua dúvida, sanar a sua dúvida. Nunca vá para frente com dúvidas, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bem bacanas. O primeiro é para que servem estas teclas pretas, né? E o segundo é a continuação da aula anterior, que é os acordes, tá? Então, é uma videoaula, caso eu fale muito rápido, dê uma pausa, volte, reveja. Esse que é a magia da videoaula, você pode estar indo na sua velocidade. Caso eu esteja muito rápido para você entender, você volta e assiste a aula de novo, vai dando pausa, absorvendo devagarzinho o que eu estou falando, beleza? A intenção é fazer uma videoaula sempre curta para que você não fique muito tempo vendo a videoaula e se desinteresse. Então, voltando aqui ao nosso teclado. Eu comentei com vocês que existiam 7 notas musicais, né? Ia do Dó até o Si. Então, a gente já aprendeu a calcular, né? Sempre ia Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Agora, a gente vai entender por que dessas teclas pretas, tá? Então, na realidade, a gente não tem só 7 notas. Nós temos 12 notas na nossa escala musical. E essas teclas pretas, a gente pode dar dois nomes para ela. Primeiramente, a gente vai se acostumar com a primeira versão, mas mais para frente eu explico a segunda versão do nome delas, tá? Essa tecla preta, ela é um acidente que a gente chama na música. Mas não se preocupe com isso. O que você precisa entender é o seguinte: existe uma coisa na música que a gente chama de tom, semitom, dois tons, que a melhor comparação que eu consigo dar para vocês é como se fosse uma unidade de distância, tá? É como se a gente fosse falar assim, da minha casa até a casa do Pedrinho tem 1,5 km. É a mesma coisa o tom e o semitom, tá? Com o tom e o semitom você sabe qual é a distância entre duas notas. Então, a menor distância entre duas notas que existe, para a gente aqui no Ocidente, pelo menos, é o semitom, tá? Então, sempre entre uma nota e a próxima nota, você vai ter um semitom ou um meio tom de diferença, tá? Então, se você pegar aqui o Dó, tá? E for para a próxima tecla, essa teclinha preta aqui, que é logo depois dele, você vai ter um semitom de diferença, tá? Então, do Dó para a teclinha preta logo depois dele, você vai ter meio tom. Se você for mais uma tecla, você chegou no Ré. Então você vai ter um tom de diferença entre o Dó e o Ré. Se você for mais uma tecla, chegar na teclinha preta aqui, você vai ter mais meio tom de diferença. Então, se do Dó para o Ré você tem um tom de diferença, do Dó para essa teclinha preta aqui, você tem um tom e meio. Beleza? E assim vai. Para a próxima, se aqui é um tom e meio, do Dó para a tecla Mi, você vai ter dois tons. E aqui que é a próxima pegadinha. Entre o Mi, a tecla Mi e a tecla Fá, podem ver, não existe uma tecla preta. Então, entre Mi e Fá, você tem meio tom de diferença. E por aí vai. Quando você chega aqui no finalzinho, que essa tecla é a Si, entre o Si e o Dó, não tem nenhuma teclinha preta, você vai ter meio tom de diferença. Tá? Isso é uma coisa importante de estar se aprendendo. Mas por que eu tive que falar isso para explicar as teclinhas pretas? Para isso, vamos voltar lá na nossa imagem de cifras e entender aqui o sustenido. Tá? Então, o sustenido é o que vai dar nome para as teclas pretas.
O bemol também pode ser usado, mas eu vou explicar ele mais pra frente. Hoje a gente vai falar só o sustenido, beleza? Então, esse jogo da velha, que asterisco, quadrado, como muitos nomes aí, na música nós só chamamos ele de sustenido. E o sustenido, ele indica pra gente que a gente está simplesmente meio tom acima de alguma nota. Como assim? Então aqui, ó, essa tecla é a Dó. Essa tecla preta aqui, acabei de comentar com vocês que ela está meio tom acima da tecla Dó. Então, a gente vai chamar ela de Dó sustenido. É um Dó meio tom acima. Simples assim. Se você ver ali no display, ó, também aparece, ó, Dó sustenido. É meio tom acima de Dó. Então, as teclas pretas, elas não têm um nome próprio. Elas recebem um nome das teclas brancas que estão em volta dela. Então, nesse jeito que a gente chama a nota, com os sustenidos, né, que a gente vai sempre dar prioridade para o sustenido, você vai chamar essa tecla preta aqui de Dó sustenido, porque é um Dó meio tom acima. Legal? Aqui a gente tem o Ré. Meio tom acima de Ré, Ré sustenido. Então a segunda teclinha preta é um Ré sustenido. E assim vai. O Mi. Ó, o Mi não tem tecla preta, então não existe Mi sustenido na nossa música, tá? E se você um dia for estudar música a fundo, ler principalmente muita partitura, lá na parte de partituras você consegue encontrar por uma preciosidade teórica da música, podemos dizer assim. Não é algo de fundamental importância, mas muito lá para frente, lá com os estudos bem aprofundados, você começa a usar e entender que pode talvez existir um Mi sustenido. Mas pra gente, ó, não existe, gente. Meio tom acima de Mi é Fá. Não tem Mi sustenido. Meio tom acima de Mi é Fá. Agora o Fá tem uma teclinha preta aqui, meio tom acima. Fá sustenido. E assim vai. O Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. E o Si não tem sustenido. Fechou. Pra gente é isso que importa, ó. Então, entendemos as teclinhas pretas. As teclas pretas, elas são as notas sustenidas. Você descobre o nome da tecla branca anterior a ela, logo antes dela. Sabendo essa nota, você sabe o nome da teclinha preta. Vai ser essa nota sustenido. Então, sempre que você escutar alguma coisa falando de sustenido, é a nota meio tom acima. É uma ideia bem simples, tá? Mas vocês podem estar vendo a videoaula de novo, caso não entenderam de primeira. Quem sabe aí na segunda dá uma claridade aí no raciocínio. E, para continuar o assunto da última aula, a gente vai utilizar, tá, a mesma música que foi utilizada na última aula, Me Ama, do Diante do Trono, para estar tocando. Agora, eu comentei com vocês que na última aula eu ensinei para vocês acordes simplificados, tá? O acorde simplificado, ele não tem todas as notas que um acorde precisa ter. E por isso, agora a gente vai aprender o acorde completo, tá? O acorde completo ele vai ter uma nota a mais apenas do que o acorde simplificado. Só que para ensinar o acorde completo para vocês, eu preciso mostrar mais uma coisa, tá? Se você for aqui na nossa figurinha de volta, você vai ver que existem notas, ou sempre que a gente estiver usando cifra, geralmente eles tratam de acordes, tá bom? Então, se você vier aqui, ó, você vê um A. A M, o Mzinho quer dizer menor, como na primeira aula. Então a gente tem um acorde de Lá menor, porque para ser menor ou maior precisa ser acorde. Nota não tem essa possibilidade, nota é nota, ponto final. Um acorde ele tem a sua classificação. Existem 3 famílias de acordes: acordes maiores, acordes menores e acordes diminutos, meio diminutos.
Os acordes diminutos a gente não vai aprender por um bom tempo aí. Eles são muito pouco utilizados, apesar de, na minha particular opinião, serem muito bonitos quando bem utilizados. Mas são acordes assim tão pouco utilizados que a gente vai deixar bem mais para frente para falar deles. Nesse início, para nós, só vai existir acordes maiores e menores, tá? E para entender um pouquinho mais, o acorde ele é tão classificado em maiores e menores, é tão comum só utilizar essas duas classificações, que assim, quando você vê numa cifra só um acorde, que nem tinha lá no Diante do Trono, quando você vê ele é só o A, por definição aquele A é um acorde maior, é um acorde de Lá maior. Se você vê um D, lembrando que sempre na nossa tabelinha, né? Um D é um acorde de Ré maior. Se vier alguma coisa depois, vai complementar. Se vier o Mzinho, vai ser menor. Se não tiver nada, é maior. Então aqui no caso, Ré sustenido. É um acorde, gente. É um acorde como qualquer outro. Talvez um pouquinho mais difícil de fazer. Um nome um pouquinho mais assustador, mas é a mesma ideia. Não vai ter nenhum problema se for sustenido ou normal. E como não tem um Mzinho, ele é um acorde maior. É um acorde de Ré sustenido maior. Mesma coisa com qualquer outro acorde que você veja aqui dentro. Os números, gente, a gente não vai prestar atenção agora, tá? Os números eles são para uma aula de escalas aí, mas para frente eles não têm muita utilidade para a gente no momento, tá? Mas aqui, ó, Fá é um acorde de Fá maior com sexta. Aqui é um acorde de Dó sustenido menor, porque tem um Mzinho. Então é isso que importa para a gente. É o nome do acorde, a letra, tá? Se depois da letra vem o sustenido, e se depois da letra ou sustenido vem o Mzinho. É essa ordem que a gente sempre vai seguir, tá? Então, podem ver, ó. Primeiro vem a letra. Depois vem o sustenido. Se não tiver sustenido, vem direto o Mzinho. Se não tiver o M, não vem nada. Fica só o A, né? Então, por exemplo, aqui embaixo, ó. Dó, sustenido. Primeiro vem o sustenido e depois vem o Mzinho, caso tenha o Mzinho, tá? Podem voltar a assistir essa aula de novo, gente, se tiver muito complicado, dá pausa, anotar. O critério é de vocês, tá? Se tiver muito difícil, entre em contato comigo lá, vocês sabem como, para a gente estar tirando as dúvidas aí. E voltando então para a ideia anterior de tocar a música, tá? Quando eu ensinei para vocês na última aula um acorde simplificado, eu ensinei para vocês um acorde que você pode tocar tanto quando a nota é maior, quanto quando a nota é menor. Aquele acorde, ele é um coringa, podemos dizer assim, ele é chamado de power acorde, acorde poderoso, que ele é um coringa. Tanto faz se a nota é maior ou menor, ele encaixa. Por isso que ele é uma nota simplificada. Ele não define se a nota é maior, o acorde, desculpa, é maior ou menor. Tá? Ele é um acorde simplificado. Hoje a gente vai aprender o acorde completo, e para isso a gente precisa saber se o acorde é maior ou menor. Tá? E como a gente monta o acorde completo? O acorde completo ele vai ter as mesmas duas notas do acorde simplificado, mas a terceira nota, que é essa nota que vai definir se o acorde é maior ou menor. Tá? Então, como que você faz? Você vai lá no acorde que você quer fazer. Por exemplo, o Dó. Nosso amigão Dó aqui. A gente vai pegar e vai contar, é um acorde maior ou menor? Primeiramente, a gente precisa saber disso. Se o acorde for maior, a gente vai contar até 4. Se o acorde for menor, a gente vai contar até 3. Tá? Então, o número maior vem antes. O menor, o número menor vem antes. Tá? Vocês já vão entender esse comentário que eu fiz agora. Então, Dó. 1, 2, 3, 4. Gravo na memória aqui. E agora eu conto até 3. Lembra que na última aula a gente tinha que contar até 7? 4 mais 3 é 7. Então, com mais 3 você chega aí na próxima nota. 1, 2, 3.
daria a mesma coisa se eu contasse 7 direto, né? 1 Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei na mesma nota, tá? Então eu tenho Dó, a nota que esse daqui é o power acorde que a gente aprendeu na última aula, e daí a notinha que a gente aprendeu hoje. Isso vai definir se o acorde é maior ou menor. Simples assim, gente. Só mais uma notinha aí, tá? Mas e agora, e se o acorde for menor? A gente vai contar assim, ó. Dó menor. Tô no Dó. 1, 2, 3. Essa é a nota que a gente vai fazer agora, tá? E daí para completar 7, falta 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, para achar um acorde maior, você conta 4 e depois 3. 3 teclas, né? Para o acorde menor é 3 primeiro e depois 4. Então, 4, 3, o 4 é maior que o 3, é um acorde maior. 3, 4, o 3 é menor que o 4, então é um acorde menor. Dá para usar esse macetinho aí, ó. E olha o som como que fica. Beleza? Aqui em cima ele sempre vai mostrar para você a última tecla que você apertou, né? No caso foi o Ré sustenido, que é a teclinha pretinha aqui, tá? Então, esse é o acorde menor, esse é o acorde maior. Então, mais pra frente vocês vão ver, mas aqui já dá para perceber que o acorde maior ele tem um som alegre, o acorde menor tem um som triste. E agora eu vou deixar por conta de vocês voltarem na música Me Ama, olharem a cifra. Aquela cifra só tem acordes maiores, tá? Porque não tem nenhum Mzinho, não é pegadinha, não tem nota menor naquela música, tá? Toquem ela, tentem tocar com o acorde completo dessa vez, beleza? Só para ajudar vocês aqui, eu vou mostrar para vocês os acordes que vocês vão estar utilizando. Então, um dos acordes que tem lá é o Ré, né? Então você tem o Ré. Conta lá. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Cai na teclinha preta. E 1, 2, 3. Tá? Então, você vai fazer aqui, ó. Opa, errei. Aqui, ó. Ré. A teclinha a quarta tecla depois e a sétima. Então, Ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fechou. Acorde de Ré maior. Como na música só está escrito D, você tem que entender que aquele D é um Ré maior, tá? Tem o Mi também, que é a mesma coisa. É uma tecla, tudo um pouquinho para frente, né? Então, Mi, chegamos aqui no Mi, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Beleza? E a última nota que a gente vai utilizar é o Lá. Que o Lá que se localiza aqui no nosso T, né? Então você chega aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, essas são as notas que vão estar sendo utilizadas para estar tocando a música. Então, comecem em Lá, né? Você vai tocar o acorde de Lá. Daí depois você vai lá para o Ré, né? Depois você vai para o Mi. Depois volta para o Ré. Feito? Então assim, voltem lá, olhem a videoaula se vocês quiserem ver o tempo. Só que agora, em vez de apertar só 2 teclas, vocês vão apertar 3. Tentando, para desenvolver a coordenação de vocês, apertar sempre com uma mão só, não usar as 2 mãos para estar tocando, tá? E daí treinem primeiro com a mão direita e depois treinem com a mão esquerda, tá? Quando a gente estiver com o teclado de verdade em mãos, a gente vai ver certinho que tem que tocar as 2 mãos juntas. Não fazendo a mesma coisa, que nem agora eu estou ensinando para vocês, mas treinando dessa forma, quando chegar no teclado completo, vocês vão estar bem perto de estar fazendo o que é necessário, beleza? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.